O advento do cristianismo, no qual o senhor diz que o entendimento da vinda do Cristo só foi possível devido à filosofia grega que o precedia, logo pode-se colocar no surgimento da filosofia em Sócrates, Platão e Aristóteles como uma forma de ação divina pré-planejada por Deus? Olha, eu já pensei nisso. Você veja que tem certas escolas esotéricas islâmicas que consideram Platão e Aristóteles como profetas. E talvez não estejam tão errados assim. Eu vejo que quando foi necessário recorrer a Platão e Aristóteles para estruturar a teologia católica, então a filosofia grega entra não como um acréscimo externo, mas com uma força estruturante que dá ordem interna àquilo. Isso seria, vamos dizer, impossível se não houvesse uma espécie de harmonia pré-estabelecida. Quer dizer, quando os teólogos escolásticos descobriram ali as obras de Aristóteles, eles ficaram maravilhados, porque era aquilo que eles estavam precisando para botar ordem na coisa. Você não pode esquecer que a teologia católica ela não surge como uma doutrina organizada desde o início. Não. Assim, o sujeito, as primeiras gerações estão simplesmente transmitindo ao seu público o que um negócio que chama evangelho, quer dizer, uma boa notícia. Eles estão contando uma história. Aconteceu assim, papapá, papapá, o Filho de Deus veio e fez isso, mais aquilo, prometeu mais aquilo. O que é isso? É uma doutrina? Não, isso é uma história, isso é uma narrativa. Né? Agora, a narrativa suscitava perguntas, e as perguntas podiam tomar forma de objeções e até de objeções hostis. E daí os camaradas se viam obrigados a fornecer razões de credibilidade. E essas razões começaram a ser oferecidas esporadicamente, assim, de maneira avulsa. Não formavam a doutrina. Né? Então, podia haver explicações até contraditórias. E muitas explicações que eram também inválidas, mas que funcionavam na hora para isso, aquele público. Bom, chegou uma hora que, vamos dizer, o número dessas explicações, dessas justificações, dessas argumentações já era tanto que precisava botar alguma ordem. E foi com vista disso que surgiram, então, as tais das sumas. Mas as sumas não seriam possíveis sem as técnicas criadas por Platão e Aristóteles. Então isso aí é muito importante. Quando eu digo o cristianismo não é uma doutrina, o cristianismo é uma sucessão de fatos, bom, isso é a coisa mais óbvia do mundo. Tá certo? E que só se estrutura como doutrina muito tardiamente. É claro que essa transformação naquela altura já era absolutamente necessária. Tá certo? Porque a igreja já era a influência dominante entre os intelectuais. Bom, e intelectual não se contenta com ouvir uma história e achar lindo, né? Ele vai querer saber o porquê. E começa a fazer pergunta, e pode ser até pergunta cretina, mas alguma resposta tem que haver. E se as respostas não conferem entre si, então era melhor não ter dado nenhuma, porque as duas respostas se anularão uma a outra e colocarão você numa situação difícil. Tá? Então a necessidade de estruturar, de organizar, é tardia. E você vê, no que diz respeito à parte da teologia moral, a primeira coisa realmente organizada foi com Santo Afonso Ligório no século XVIII. Também, veja, tem coisas que as pessoas não pensam. Você vê, a ideia de dogma, essa só surge no Concílio de Trento. Então você diz, a religião é uma religião dogmática. Não, a religião cristianismo começa a ser uma religião dogmática a partir do Concílio de Trento. Dizer, antigamente, antes disso, você tinha uma enorme variedade de opiniões, tá certo? Vamos dizer, que coincidiam assim vagamente no todo, tá certo? Mas a ideia de separar o que é mera doutrina do que é dogma, isso só surge no Concílio de Trento. Quer dizer, muito tardiamente. Né? Então, bom, eu creio que isso de alguma maneira, se não responde, pelo menos deixa insinuado uma possibilidade de resposta. Eu não sei dizer se o advento de Platão e Aristóteles foi pré-planejado, tá certo? Mas, pelo menos, foi providencial.